Não é curto o tempo que temos, mas dele muito perdemos. Não é uma poesia. É um texto do Sêneca sobre a brevidade da vida. Na verdade, eu tenho esse livro, só que eu não trouxe, velho, com minhas coisas de férias, então eu não consigo mostrar aqui, mas eu tenho esse livro em outro vídeo, eu vou mostrar, tá? Mas, voltando para o conteúdo dessa frase aí. Quantas oportunidades você já perdeu na vida? Quantas oportunidades de ouro, Lucas, você considera que você já perdeu? 2020, pandemia. Eu tava na escola, tava no segundo ano, quando me falaram que a gente ia ficar umas 2 semaninhas fora e logo a gente ia voltar. Eu fiquei feliz, não vou mentir, porque a gente ia ter uma prova pela frente e eu precisava tirar 10 nessa prova, que seria muito difícil, porque eu tava na degola naquela situação. Mas a gente nunca mais voltou pra escola. Pelo menos não naquela situação, né, de estudante e tal. Só pra visitar muito tempo depois. E com a pandemia também surgiram algumas oportunidades. Isso pra quem, claro, conseguiu ficar em casa, pra quem conseguiu se isolar, que foi o meu caso. E eu sei do meu privilégio. E é exatamente disso que eu vou falar hoje. Porque com esse tempo livre, surgiram muitas oportunidades de ficar em casa, descansar, assistir série, assistir filme, jogar, conversar com meus amigos e enfim. Mas isso foi bom, tá? Em determinado momento, isso foi espetacular. Mas eu deixei passar muitas oportunidades. Jovem aprendiz, poderia ter feito cursos online, poderia ter estudado para o Enem, melhor, poderia ter estudado para concurso. Tudo isso em um momento, em uma época de muita incerteza. No caso do Enem, por exemplo, muitas pessoas não fizeram a prova. E os índices de pessoas que realizaram foram muito pequenas. Que hoje em dia isso não acontece mais. A quantidade de pessoas que desistiram de fazer a prova foi muito grande. Logo, o número de oportunidades e a forma de se realizar o SISU foi totalmente distinta. E quem aproveitou essa oportunidade conseguiu obter bons resultados no SISU e cursar a faculdade que queria, sabe? E muito mérito dessas pessoas que aproveitaram essa oportunidade. Eu, por exemplo, fiz esse Enem treineiro porque eu achava que as aulas ainda iriam voltar. Deixei passar uma oportunidade. Eu estava na época também do jovem aprendiz, né? Então, você conseguiria trabalhar e estudar ao mesmo tempo, uma vez que você não tinha tantos afazeres na época, então você conseguiria driblar isso. Para mim seria o ideal naquele momento, porque depois, e nem antes, não era possível. Aula integral e, enfim, não era viável. Mas, de novo, eu perdi essa oportunidade. Concurso, outra coisa, eu também não consegui fazer. O que eu quero dizer é que talvez a oportunidade que você está esperando esteja passando aqui na sua frente, sabe? E você só não está dando a atenção necessária. Você só não está enxergando isso direito, sabe? Talvez com essa oportunidade, mais um pequeno esforço, mais uma pequena ação, você consiga chegar lá. Vai ter. Não deixe as oportunidades passarem. Não deixa, velho. Não faz isso não, velho. Esteja ligado. Esteja ligado nas coisas. Converse com as pessoas, vai atrás, corre, dá uma olhada, sei lá, velho. Abraça as oportunidades, se movimenta. Ok, beleza, se movimente. Mas cuidado com isso também, tá? Isso porque você precisa ter um tempo para repensar a sua vida. E é justamente disso que eu tô falando. Esteja ligado. Não só para você correr atrás e ir para cima, mas também para recuar, refletir no que você está fazendo, conversar com pessoas que possam te ajudar. E você sabe quais são essas pessoas. Analisa para que rumo sua vida está indo, para que rumo a vida das outras pessoas que você confia também está indo, o que elas podem te ajudar e faça algo com isso. Não seja ocupado demais. Sêneca dizia
que os ocupados são tolos, porque eles estão tão ocupados que eles não têm tempo de analisar a própria vida, de conversarem e entenderem como a vida deles está indo, né? Para onde ela está indo, de parar, analisar e aí sim ser intencional. Falar, pô, peraí, eu tenho tempo por conta da pandemia. Tem um amigo meu que fez concurso, tem outro amigo meu que foi pro Jovem Aprendiz, um outro estava fazendo Enem. Calma aí, pô, o que eu tô fazendo aqui? Tô assistindo jogo o dia todo, tô assistindo série o dia todo. Tem tempo aqui, as outras pessoas aqui que são da minha confiança estão fazendo coisas interessantes. Vamos parar, analisar, conversar com essas pessoas e tentar botar um direcionamento nisso, sabe? E eu não fiz isso. O que o Sêneca dizia, velho? Que a gente tem que ter um tempo pra trocar ideia com a galera que é brother nossa, tá ligado? Pra gente entender como é que as coisas estão acontecendo, como é que a nossa vida tá, se tá no rumo que a gente queria e tal. E a partir disso a gente sai do piloto automático. E o piloto automático, na psicologia social, vai ser chamado de cristalização dos papéis, que ocorre quando a gente só segue os papéis demarcados pela sociedade pra gente, sabe? Então, eu sou um homem que estuda psicologia e, sei lá, sou baiano. E essas coisas têm um papel que a galera olha para um baiano, por exemplo, e imagina, pô, o baiano deve se comportar dessa determinada forma, né? E, enfim, a gente vai seguindo esses papéis. Até um momento que a gente para e fala, peraí, pô, será que eu preciso estar fazendo isso daqui? Será que eu não precisaria fazer uma outra coisa? Ou estudante de psicologia, por exemplo, que tem que realizar um determinado tipo de atividade ou trabalho, mas não pode cobrar um valor, por exemplo. É um papel nosso, estudantes de psicologia e profissionais de psicologia. Mas será que eu preciso realmente cumprir esse papel ou não? E aí entra justamente nisso, de que para acontecer isso, de você bater a mão na mesa e falar, calma, não é bem assim que as coisas tocam, não é assim que a banda toca, não é assim que funciona, você precisa ter uma consciência disso. E para você ter essa consciência, você tem que questionar tudo. Tem que questionar tudo. E isso acontece se você não está ocupado demais para fazer isso. E é justamente isso que o Sêneca quis dizer, sabe? Então, assim, siga a sua vida, corre para cima, seja ligado, mas tenha um momento de parar e ver como as coisas estão acontecendo. De analisar isso, de pausar ou de acelerar, mas que seja para o caminho correto. Se eu tivesse feito isso direito lá na pandemia, teria parado, conversado com meus amigos, pô, e aí? Qual é que é a boa? Pô, é o concurso? Pô, é o Enem? É o quê? E a partir dali, analisaria o que seria melhor para mim, entende? Então, assim, diante de um monte de estímulo, um monte de coisa que pode vir e tal, e que pode ser certo e pode estar errado, e enfim, qualquer coisa dessas, é interessante que a gente pare e pense, e reflita, e converse. Não seja um ocupado tolo, igual Sêneca disse, sabe? Seja ligado. Aqueles que são ocupados demais para refletir as suas ações e as consequências delas, não conseguem se compreender e compreender o papel delas na sociedade, sabe? E fazer o que elas realmente querem fazer. E aí vivem nesse piloto automático ou corrida dos ratos, seja lá qual que é a forma que você chama isso, sabe? Daí a importância de você parar, refletir e, sei lá, ler, estudar, enfim, velho. Não seja tolo não, sabe? Não seja um ocupado demais para isso. Reflita as coisas da sua vida e para você não se arrepender, igual me arrependo muito de não ter parado, refletido na época em que eu poderia fazer essas coisas e ter feito elas, sabe? Hoje eu faria totalmente diferente. E tenho tentado fazer esse movimento, né? De reflexão da vida, de análise das coisas. Faz isso, velho. Se você acha que é difícil, você não tem alguém para conversar em relação a isso, primeiro, a terapia é muito importante e ela pode funcionar muito bem para isso, tá? Mas se você não consegue, inclusive, ir para a terapia, um caderninho.
Compra um caderno, manda fazer. Esse aqui eu fiz no Lan House, foi R$4. Olha o tamanho assim. Tá bom, hein? E anota. Pensamentos, reflexões, coisas que estão passando pela sua cabeça, sabe? Pode ser que a partir desses pensamentos e essas reflexões você passe a ter mais consciência das suas ações e consciência da sua identidade, enfim, de tudo que você está fazendo, tá ligado? Então, por favor, seja mais ligado. Compre um caderno, converse com um amigo, vá à terapia, mas tenha noção das coisas que estão acontecendo e não seja ocupado demais para isso. Por favor, tá bom? Eu vou deixar aqui outros vídeos do canal. Obrigado por chegar até aqui. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acredita que vai gostar de ouvir isso. E é isso. Valeu!